Bem-vindos a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje eu estarei respondendo dúvidas técnicas dos inscritos. O Anderson quer saber se um capacitor está em curto. No multímetro às vezes ele bipa infinitamente, porém ele não tem certeza. Bom, eu consigo pensar em duas possibilidades de que talvez ele não esteja em curto. A primeira é, meça ele fora da placa. Veja se realmente não tem nada em paralelo com ele na placa. Isso pode interferir e dar uma medição em curto. Talvez seja outra coisa, talvez não seja ele que esteja em curto. Então a primeira coisa é essa, meça fora da placa. E segundo, veja se ele não está carregado, porque se for um capacitor eletrolítico de potência alta e ele estiver ainda carregado com energia, às vezes ele dá um curto e às vezes é bem intermitente mesmo. Então você pode descarregar ele. Você pode fechar um curto-circuito nos dois terminais dele e, claro, meça ele fora da placa e veja se ele está dando curto ou não nessa situação. Você também pode medir a tensão nele para ver se ele está carregado ou não. Caso você tenha visto essas duas opções e ele ainda está em curto, então realmente ele está em curto. Galvani Dutra, boa noite, obrigado pelo vídeo. De nada, obrigado pelo comentário. Estou com o CFW10 dando erro 04. O manual fala que é temperatura, mas o erro ocorre ainda frio. O que pode ser? Circuito de leitura. Bom, o equipamento ele fala que é a temperatura, mas o equipamento ainda está frio. Bom, dá uma olhada, tem um parâmetro no inversor que vai mostrar qual que é a temperatura que ele está medindo. Provavelmente ele está medindo uma temperatura muito alta, o que pelo que você falou não é o verdadeiro valor. Então ele pode estar lendo errado, pode ser um problema no sensor de temperatura, pode ser um problema nos CIs, resistores, capacitores que estão ali no circuito para fazer a leitura. Então é isso que você precisa investigar. Inclusive eu tenho um vídeo que eu postei recentemente na playlist de inversores que é sobre erros de circuitos de leitura. Eu menciono principalmente erros de tensão e erros de corrente, mas também pode ocorrer com temperatura também. É o mesmo conceito. TZ Júnior. Mano, como eu sei o tipo de MOSFET que está na minha placa? Aqui na minha tá assim. 4034 GH 50258G. Bom, vai parecer meio estúpido, mas é só você pesquisar no Google. Bom, normalmente nunca vai ser o código completo, como eu já falo nos meus vídeos de identificação de componentes. Então você vai pesquisar apenas partes do código, normalmente ou a linha de cima ou a linha de baixo. Então eu fiz isso, eu peguei esse código aí, mas eu pesquisei o código de cima e o código de baixo. Joguei no Google, coloquei entre aspas para ele pesquisar exatamente o conteúdo, dica que eu já falo no canal. Pesquisando entre aspas, eu achei o seu componente, bem fácil. Esse aqui ele é o AP4034GH. E ele é um MOSFET canal tipo N. E ele é um MOSFET de potência. Aqui tem algumas características dele. E se você pesquisar, você vai encontrar lá o datasheet completo dele. Só jogar essa primeira parte do código entre aspas. Essa segunda parte do código pode ser muitas coisas, pode ser número de lote, um código de fabricação do fabricante, enfim. Normalmente é um dos dois códigos, pode ser a linha de cima ou a linha de baixo. Você joga elas separadas no Google e você encontra o seu datasheet. Jogue o código entre aspas e você encontra o seu componente. O Paulo quer saber, o sentido da corrente é do positivo para o negativo? Bom, existem dois sentidos da corrente, o sentido real, verdadeiro, que realmente acontece, e um sentido convencional. O sentido real, verdadeiro, que realmente está acontecendo lá na prática, é do negativo para o positivo. Exatamente como eu explico na minha aula lá sobre eletrônica básica. Isso é o que realmente acontece. O sentido de positivo para o negativo é um sentido que foi convencionado para fazer análises de malhas, para ficar mais fácil, para fazer leis de Kirchhoff. Então existe esse sentido convencional, mas não é o verdadeiro que realmente acontece. Mas sim, para muitas análises foi convencionado usar que o sentido é do positivo para o negativo.
mas é algo que acontece tão rápido. Se você entender o conceito, você vai ver que é um negócio tão rápido que realmente não importa qual que é o sentido. Se fechou o circuito, está passando corrente. Canal apologético. Esses testes ilustrativos são maravilhosos. Obrigado. Medi alguns MOSFETs, como mostrado aqui fora da placa, mas ele não é acionado. Não será defeito? Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode dar uma olhada no datasheet para ver qual que é a tensão de acionamento dele. Às vezes o multímetro não tem capacidade para acionar ele, porque às vezes precisa de uma corrente um pouco mais alta para fazer o acionamento. Outra coisa que você pode fazer é comparar. Veja se você tem outros MOSFETs do mesmo modelo e compara se estão todos se comportando da mesma maneira. É bem difícil ter diversos MOSFETs com o mesmo defeito, então comparação e dá uma olhada no datasheet. Lucas José. Professor, a base que conserta tudo é a lei de Ohm? A lei de Ohm é muito importante para a eletrônica, de verdade. Você pode aplicar ela em quase tudo quando você está mexendo com eletrônica. Se eu não me engano, você fez essa pergunta no vídeo da sanduicheira elétrica, no vídeo que eu conserto a sanduicheira, eu uso a lei de Ohm lá. Só para fazer um cálculo para ver se a resistência do equipamento está bom ou não. E como você pode ver, foi perfeito saber a lei de Ohm ali. Para consertar os equipamentos, nem sempre você precisa saber a lei de Ohm. Às vezes a experiência, tem muita gente que nem sabe a lei de Ohm e conserta diversos equipamentos apenas por experiência, por saber fuçar, mas não é uma coisa obrigatória saber, mas se você saber, vai ficar bem mais fácil e você vai ser um verdadeiro técnico. Você vai estar realmente entendendo como é que as coisas realmente funcionam. Então, é bom saber lei de Ohm e outras leis e outros conceitos sobre eletrônica. E bom, pessoal, por esse vídeo é só, mas na próxima semana eu estarei respondendo a novas perguntas. Obrigado se você assistiu até aqui e até mais.